Hoje eu vou apresentar para vocês os kits de limpeza. São os equipamentos e materiais profissionais que você pode substituir os domésticos a fim de facilitar o seu processo de limpeza. Nas limpezas de superfície, utilizamos normalmente as flanelas. E a gente sugere a substituição aqui nesse caso por tecido não tecido, que também tem de várias marcas, tamanhos de rolo, que são cortados a cada 50 centímetros, descartáveis, mas que podem ser reutilizados. Os panos de chão também tem de várias formas, modelos e tamanhos no mercado. Na limpeza doméstica, normalmente os mais procurados são esses xadrez, que são um pouco menor e que encaixam nos rodos de 30 centímetros. E os que a gente usa na linha profissional são maiores, né? São costurados, são duplos, então a capacidade de absorção do tecido é maior e a gente consegue utilizar os panos de chão maiores nos rodos de 60 centímetros. Em relação às esponjas, que normalmente a gente utiliza na limpeza doméstica, normalmente a gente utiliza somente esse lado mais abrasivo. A gente tem as fibras de uso profissional para fazer a substituição das esponjas. O que vai acontecer nessa substituição é que a ação mecânica das fibras acaba sendo mais eficiente. Às vezes acontece o seguinte, o produto é até bastante eficiente, porém, o tipo de esponja utilizado tem uma esfregação pouco efetiva e você acaba achando que o produto não é o que você gostaria para fazer a limpeza. Só o que precisa é a substituição do tipo de fibra. As fibras têm vários tipos, para limpeza geral, para limpeza pesada e as mais macias, para vidro, mobília, revestimentos em geral, elas vêm nesse tamanho padrão que dá para encaixar nos suportes limpa tudo e você pode cortá-las ao meio. Elas cortadas ao meio ficam maiores do que uma fibra, uma esponja dupla face daquela que eu apresentei. Então acaba sendo muito mais eficiente e econômico na limpeza. Para realizar as diluições e aplicações de produtos, normalmente utilizamos os baldes ovais mais comuns. Na limpeza profissional, utilizamos mais comumente esses baldes retangulares, porque o suporte LT, limpa tudo, que a gente costuma mergulhar nos baldes, também tem o formato retangular. Isso facilita bastante. Apareceu a Margarida. Para quem não conhece, esse é um suporte limpa tudo, LT, que a gente chama. Ele substitui a esfregação de uma vassoura, por exemplo, porque nele vai encaixado as fibras que eu apresentei anteriormente. Então ele tem umas garrinhas onde a gente encaixa as fibras para poder fazer a esfregação de revestimentos em parede, nos pisos. Ele vira e faz o rodapé, serve para diversos tipos de superfície de acordo com o tipo de fibra que você encaixa nele. Esse é um suporte de fibra para limpeza manual. Você também pode encaixar as fibras aqui, da mesma forma que eu encaixei no que tem o cabo de 1,40, para fazer as limpezas manuais, que você precisa esfregar em algum cantinho. Uma superfície que a gente utiliza bastante esses suportes manuais com essa fibra branca, por exemplo, são os box dentro dos banheiros, que o espaço é reduzido e o cabo de 1,40 às vezes impossibilita essa limpeza. Então ele manual acaba ajudando bastante. Na realização de varreduras e esfregações com produtos para limpezas em geral, na linha doméstica a gente costuma utilizar e comprar vassouras de nylon com cabo de madeira. Eu coloquei as duas próximas assim, ó, uma vassoura de uso profissional e uma de uso doméstico,
para vocês conseguirem ver a diferença, principalmente do tamanho dos cabos. Esse cabo tem 1,20 e esse tem 1,40. Tem gente de todo tamanho. E as vassouras de 1,20 para quem é mais alto, acaba dando bastante dor nas costas, gerando bastante incômodo na hora da limpeza. As vassouras de uso profissional ajudam em relação ao peso, que elas são bem mais leves do que com o cabo de madeira. Esse cabo aqui é de chapa. Poderia ser de alumínio também, que é uma outra versão ainda melhor, né? Mais durável e que deixa o equipamento mais leve, mais durável e muito mais funcional. Os cabos de 1,40, 1,50 ou mesmo os cabos de chapa de 1,20, caso o tamanho facilite, eles são vendidos separadamente. Você pode adquirir somente o cabo para fazer a troca do equipamento que você já possui. Em comparativo aos rodos, temos esse de madeira, que é o mais conhecido aí no uso doméstico, que o rodo é de madeira e o cabo é de madeira. Aqui segue a mesma linha da vassoura que eu expliquei anteriormente. O cabo é de chapa, poderia ser de alumínio também, que são dois materiais duráveis e leves. Fica bem mais leve o equipamento. E aqui eu tô fazendo um comparativo de tamanho, né? Um rodo menorzinho e esse de 60 centímetros que a gente normalmente usa no uso profissional. Você pode fazer a substituição somente da borracha, somente do cabo e adquirir o equipamento completo também. A diferença do tamanho, olha, ajuda muito na hora do trabalho. Em comparativo às pazinhas de lixo, eu trouxe esse exemplo aqui dela metálica com o cabo de madeira. Ela também enferruja ao longo do tempo e também é um equipamento que acaba sendo pesado, desajeitado para encostar. Você tem que achar um suportinho para pendurar, para que ela não fique fazendo barulho e nem entortando a ponta, porque normalmente ela entorta essas pontinhas aqui e acaba ficando difícil na hora da varredura pegar pegar poeira. Fica difícil de juntar a sujeira na pazinha. Na limpeza profissional, normalmente utilizamos as pás bituqueiras, que elas já têm essa mobilidade, o cabinho dobra para você guardar, ela também pode ser pendurada, ela fica compacta assim para não ocupar tanto espaço. E quando você vai usar e apoia ela no chão, ela já vira para você fazer a varredura do lixo aqui dentro. E ela trava também, então facilmente você destrava para guardar. Para aplicação de desinfetantes, multiusos e limpa-vidros, normalmente a gente usa os pulverizadores, borrifadores, né? Os mais simples são assim, que a gente encontra de várias marcas, modelos. E na limpeza profissional, utilizamos normalmente os pulverizadores pressurizados, que você coloca o produto no interior dele, pressuriza e aplica apertando. Então você não precisa ficar apertando o gatilho o tempo todo. Depois de pressurizado, é só segurar aqui e o jato de produto sai facilmente. Na linha profissional, utilizamos os vice-versas, que são equipamentos que de um lado possui essa luva, né? A gente chama de luva porque ela é substituível, tem um velcro aqui que troca e tira para lavar. E do outro lado tem esse rodinho que é para puxar o restante dos produtos e a água do vidro. Então a gente aplica o produto com esse lado e puxa o produto com este lado, por isso que ele chama vice-versa. Outro equipamento profissional bastante simples e muito funcional são os raspadores. Vem esse equipamentinho aqui que é o raspador, esse é manual, tem outros com cabo mais longo, mais alongado também. E ele tem uma lâmina cortante aqui na ponta que é encaixado, que depois pode ser adquirido em pacotinhos com 10 assim. Esses raspadores, eles servem para remoção
de resto de tinta, adesivos e até mesmo para remover chiclete colado no chão, que às vezes a gente não sabe como retirar, os raspadores são super indicados. Também são utilizados em limpezas pós-obra ou mesmo doméstica, nas limpezas de vidros e espelhos, porque essas superfícies lisas e brilhantes dos vidros normalmente riscam com outros equipamentos que você tenta tirar esses adesivos e etiquetas que vêm de fábrica, e o raspador é super indicado. Estes espanadores, eles vêm com um furinho no cabo que também possibilita o encaixe, ser pendurado, né, nos carrinhos funcionais de limpeza. E essa fibra, como se fosse um refil aqui, ele também sai do suporte que é em U aqui, ele sai para poder ser higienizado, volta no suporte e também é possível comprar somente essa fibra para substituição. E por fim, eu vou apresentar para vocês os mops, mop pó e mop água, que é o mop seco e o mop úmido, né? Normalmente no uso doméstico eles não são utilizados, apesar de terem versões menores que pode ser usada no uso doméstico também. Mas eu vou apresentar para vocês hoje os profissionais e como montar, como utilizar. Esse é o mop pó, tem de vários tamanhos, de 40, 60, 80, 1 metro e até mais de 1 metro, até 2 metros é possível comprar os mop pó. Ele vem o cabo, o suporte do mop pó aramado ou fechadinho aqui, que tem de várias marcas. E essa cabeleira sintética, ela segue o mesmo princípio do espanador. Ela também é eletrostática e vai grudando essas sujidades nesse processo de varreção de grandes áreas, impedindo a suspensão das partículas de pó no ar. E esse aqui é o mop água. Essa cabeleira é de algodão, tem alta absorção, ela pode ser utilizada também para secar pisos, não só para aplicação de produtos. Ele vem num suporte que a gente chama de garra, tem a garrinha azul aqui embaixo, ó, que prende essa cabeleira, e aqui no caso um cabo de alumínio. Então esse equipamento é utilizado para aplicação de produtos e também para secar o piso, no caso com o balde e o espremedor, que acompanha, é um kit. Para a utilização do mop água, você precisa de um balde espremedor, que é esse aqui atrás de mim, amarelinho, ó. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber no vídeo, podemos continuar utilizando os equipamentos e materiais de uso doméstico. Porém, os equipamentos de uso profissional estão disponíveis no mercado para facilitar esses processos de limpeza, te trazendo mais conforto, mais ergonomia e praticidade. Aqui na Premium Limp você pode adquirir todos os produtos e materiais, tanto de uso doméstico quanto de uso profissional. Fazemos entrega para todo o estado de São Paulo. Se você gostou do nosso vídeo, comente, tire suas dúvidas através de nossas redes sociais ou telefone. Vamos assessorá-lo da melhor forma possível. Deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e dê um like. Bora limpar?